E agora, já mudando de assunto, trazendo essa notícia que já falávamos aqui ontem no final do Balanço Geral, mostrávamos do local, inclusive com exclusividade, onde um motociclista, a gente, perdeu a vida em um gravíssimo acidente, BR-415, ali no trecho, né, do bairro Nova Itabuna. E a gente que estava acompanhando, né, Marcelo, essa situação ontem aqui no Balanço, mostrava ao vivo toda essa situação e agora você acompanha a reportagem. A motocicleta ficou parcialmente destruída. O caminhão havia passado por cima do veículo. Com a colisão, as duas pessoas, ocupantes da motocicleta, se feriram. Uma foi socorrida e levada para o hospital. Segundo informações, ela teria fraturado a perna. Já a outra vítima não resistiu aos ferimentos, morrendo no local. As primeiras informações, ainda não oficiais, populares falaram foi que esse caminhão estava trafegando nesta direção, enquanto a motocicleta estava passando pelo lado esquerdo do caminhão. E, de repente, a motocicleta tocou no caminhão. Não se sabe se o caminhão, sem perceber a motocicleta, um ponto cego, fechou essa motocicleta. O que se sabe é que o acidente aconteceu por conta dessa colisão. A motocicleta, o condutor perdeu o equilíbrio da motocicleta e, infelizmente, entrou debaixo de uma das rodas do caminhão. Dois ocupantes, o carona fraturou a perna e, infelizmente, o condutor foi atingido violentamente pela roda do caminhão. A informação que a roda do caminhão, o pneu, passou por cima da cabeça do condutor e a equipe do SAMU chegou até o local, constatou o óbito desse condutor. Infelizmente, mais um acidente violento aqui na cidade de Itabuna, principalmente aqui na BR-415, que liga Itabuna a várias cidades, como a cidade de Ibicaraí. É uma rodovia bastante movimentada, a gente percebe aqui. A equipe da PRF chegou até o local, fez o isolamento da área. A gente percebe uma lentidão ainda no trânsito, mas a equipe técnica da Polícia Civil já está no local. A vítima fatal foi identificada como Vanderlei Guimarães da Silva, de 39 anos. Ele era solteiro, morava no bairro Mangabinha, em Itabuna, e trabalhava como pedreiro. O tio dele foi informado sobre o acidente e chegou ao local. Disse que o sobrinho tinha comprado a motocicleta há menos de 2 meses. E ressaltou que antes do acidente, o sobrinho estava no velório da tia com ele e familiares. E depois saiu. E agora se deparou com a triste realidade. Terá que sepultar o sobrinho também. Terminou de morrer uma irmã minha. Terminou de morrer uma sobrinha minha, eu estou velando, sabe? Estou velando o corpo lá nas casinhas e agora acontece isso com o sobrinho. Ele é pedreiro, ele. A polícia técnica iniciou os trabalhos de perícia para saber as causas do acidente. O motorista do caminhão não quis gravar entrevista e nem deu informações à imprensa do que teria provocado a colisão. Segundo o perito da Polícia Civil, os 2 veículos serão periciados. Para a gente, o que a gente deduziu aqui é que a moto teve uma colisão com o caminhão, né, envolvendo a parte da moto com os pneus traseiros do lado direito. Agora é uma situação bem interessante porque se deu próximo ao acostamento. A gente vai fazer uns estudos maiores para posteriormente chegar a uma conclusão. Só para vocês terem uma ideia, nessa mesma área aí, onde, infelizmente, esse rapaz, né, acabou perdendo a vida ontem nesse grave acidente, aí na 415, região do bairro Nova Itabuna. Na terça-feira, um acidente aí, não com a mesma gravidade, claro, mas levou 3 pessoas para o hospital de base. 3 vítimas ali, com ferimentos leves, para o hospital de base. E aí, o que é que você acaba tendo hoje? Ontem, infelizmente, já no início da tarde, esse gravíssimo acidente envolvendo esse caminhão e essa moto, o piloto, né, ele perdendo a vida logo de forma imediata. Você imagina aí o impacto, gente, da roda de um caminhão passando por cima da cabeça de uma pessoa que ainda que estivesse com o capacete acabou sendo quebrado.
morte instantânea. Tinha saído do velório da tia, a gente até citava aqui ontem, porque o rapaz, o Rafael, que estava com ele na moto, que está no hospital de base, graças a Deus ontem, inclusive, né? Já passou até por intervenção e passa bem, o carona da moto, que estava com ele, afirmou, ele acabou de sair do velório da tia, e foi isso que o tio, inclusive, acabou afirmando em entrevista com o Renato. O tio que ainda afirmou que eles estavam no velório, quando um outro familiar chegou correndo e disse, liga aí a televisão rápido, que estão falando ali no balanço ali com relação à morte, né? E pelo que estão citando, trata-se realmente da pessoa. E quando eles ligam a televisão, tem a confirmação, já que o Renato estava ao vivo e conversando, inclusive, com o pessoal do SAMU, já buscava a identificação da vítima. Agora, imagine o desespero. Estavam ali no velório para sepultar uma tia, que teria morrido ali por questões naturais, né? Morte natural, realmente teve um infarto. Na última quarta-feira, estavam ontem já tendo esse velório, né, para que ela pudesse ser sepultada. E, de imediato, perdendo um outro ente querido dessa forma. Ele que era solteiro, como o Renato trouxe nessa informação. E parece que os fatos vão se repetindo, as informações também, porque observe a quantidade de vezes que a gente tem relatado de pessoas que têm perdido a vida com relação aos acidentes. Está se tornando repetitivo? Talvez a gente vá ter que necessitar repetir ainda mais para que se tenha uma consciência ainda maior, porque as maiores causas de acidentes, gente, nós já sabemos, é a questão da imprudência. Neste caso, as causas ainda estão sendo investigadas. Mas o que nós sabemos é que tem uma família totalmente destroçada, sem o seu familiar por perto, que teria saído de um velório, provavelmente indo em direção ao trabalho, ou talvez até para trabalhar um pouquinho mais tarde, na realização dos seus sonhos aí, e acaba perdendo a vida de forma trágica. Há cerca de 2 semanas, acidentes graves na nossa rodovia, com pessoas perdendo a vida, inclusive, ou tendo que amputar um dos seus membros por causa de acidentes, e acidentes graves. Teve um, inclusive, recente, que o carro partiu ao meio. O corpo da vítima, praticamente, a gente poderia dizer, foi desfacelado durante o acidente. Tanto que a pessoa que estava com ele no carro permanece internada no hospital de base, aqui na cidade de Itabuna. Então, é uma sequência muito grande, muito ruim. O nosso trânsito, mesmo com as campanhas que são realizadas, continua matando mais que muitas guerras. E a gente está falando de um familiar de alguém, do amor da vida de alguém, não é isso? Está falando de alguém que tem seus sonhos interrompidos. E o que é necessário ser feito? A gente já não sabe. Porque as multas já são altíssimas, né? Com relação às imprudências que são praticadas, às infrações que são praticadas. Eu converso quase que diariamente com quem é da PRF, com quem é da Companhia Independente da Polícia Rodoviária, com quem, inclusive, cuida dessa parte de trânsito. E sabe o que a gente ouve? Silmara, piorou a questão dos acidentes, hoje eles estão mais graves. O período pandêmico, o que eu imaginei, que retornando, saindo da pandemia, a gente ia ter um pouquinho mais de amor pela vida. Pelo menos é o que se imaginava. O que a gente percebe é que as pessoas estão numa fase de extravasar de tal forma que não estão tendo consciência que esse extravasar está fazendo com que ou se perca a vida ou fique por muito tempo internado em um leito de hospital. Já perceberam que os acidentes estão de forma mais graves acontecendo? Que estão acontecendo com mais frequência? Antes você ouvia falar em acidentes sábado, domingo, feriado, feriadão. Agora é praticamente todos os dias e com vítimas fatais. E aqui o nosso sentimento, a família desse rapaz, que já estava com a dor, né, de ter que sepultar uma tia e ontem ainda tendo que perder um outro ente querido. E ainda falando em acidente,